Imagine ser jogada em um lugar onde cada corredor é uma ameaça, onde seus direitos desaparecem junto com a chave da cela e onde cada segundo é uma luta pela sobrevivência. Agora imagine que, nesse lugar, você é a única mulher em um ambiente feito exclusivamente para homens. Isso não é apenas um pesadelo. Para algumas mulheres é a realidade. Hoje, vamos revelar histórias reais de mulheres que enfrentaram o inimaginável em prisões masculinas. São relatos de terror, resistência e, para algumas, de sobrevivência quase impossível. Como elas chegaram lá? O que realmente acontece atrás dessas paredes? E o mais importante, como elas resistem em um ambiente onde tudo parece estar contra elas? Fique até o final, porque estas histórias não são apenas chocantes. Elas vão mudar a forma como você enxerga o sistema prisional e a luta pela dignidade humana. O que acontece quando o sistema falha em proteger quem deveria ser protegido? Vamos mergulhar fundo nos relatos mais impressionantes e perturbadores de mulheres em prisões masculinas. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir é tão impactante quanto necessário. Mas primeiro, vamos conhecer a história de uma mulher que enfrentou sozinha o desprezo de centenas de detentos em um dos casos mais perturbadores da última década. Vicki Thompson. Imagine entrar em um lugar onde você sabe que não sairá viva. Essa foi a realidade enfrentada por Vicki Thompson, uma jovem de apenas 21 anos que chocou o mundo com sua trágica história. Vicki era uma mulher trans, que apesar de seu gênero registrado ao nascer, sempre se identificou como mulher. Mesmo assim, o sistema judicial britânico a mandou para uma prisão masculina. Desde o início, ela alertou: "Eu não vou sobreviver lá." Mas suas palavras foram ignoradas. Assim que chegou ao presídio, Vicki foi alvo de olhares, comentários e intimidações. Ela estava presa em um lugar onde cada dia parecia um novo pesadelo. As cartas enviadas ao seu namorado eram um grito de socorro. Em uma delas, Vicki escreveu: "Não aguento mais, estou destruída por dentro." No entanto, o ponto mais assustador é que, apesar de ser considerada uma pessoa vulnerável, ela foi colocada na ala mais perigosa da prisão. Lá, o bullying, as ameaças e o isolamento se tornaram insuportáveis. Na noite do dia 13 de novembro, Vicki foi encontrada sem vida em sua cela. Seu aviso havia se concretizado. Ela não conseguiu suportar a pressão de um sistema que a tratou como uma ameaça em vez de protegê-la. A história de Vicki é um lembrete devastador do que pode acontecer quando as pessoas mais vulneráveis são esquecidas. Mas, infelizmente, ela está longe de ser um caso isolado. E agora vamos conhecer outra mulher que precisou usar métodos inimagináveis para sobreviver em um presídio masculino. Tara Hudson. Tara Hudson era uma mulher que tinha tudo para seguir com sua vida, mas uma briga de bar mudou completamente o curso de sua história. Aos 26 anos, Tara foi condenada a alguns meses de prisão após se envolver em uma confusão em um pub. O que parecia uma sentença simples rapidamente se transformou em um pesadelo. Assim como Vicki Thompson, Tara era uma mulher trans, mas o sistema de justiça decidiu enviá-la para um presídio masculino, ignorando sua identidade de gênero. Desde o momento em que colocou os pés na prisão, ela sabia que estava em perigo. Tara era alvo de olhares constantes e comentários maldosos. Muitos presos a viam como uma oportunidade, e a pressão psicológica era imensa. Mas Tara encontrou uma forma inesperada de sobreviver. Ela começou a usar sua aparência e sua identidade como uma ferramenta. "Eu tinha que mostrar confiança mesmo quando estava apavorada", disse Tara em entrevistas após ser liberada. Para evitar ser atacada, ela cedia a pequenas provocações. Em uma ocasião, chegou a mostrar partes de seu corpo para os presos, esperando que isso os distraísse e diminuísse os riscos de algo pior. Embora nunca tenha sofrido violência física direta, Tara descreveu sua experiência como um inferno psicológico. Era como estar em uma jaula cercada por leões famintos, revelou. Sua história gerou grande repercussão no Reino Unido e trouxe à tona um debate crucial sobre como o sistema prisional trata pessoas trans. Felizmente, Tara conseguiu sobreviver e, após sua liberdade, dedicou-se a lutar por mudança. Enquanto Tara usou sua coragem para sobreviver, nossa próxima história mostra como a brutalidade de um sistema falho
pode transformar uma sentença de prisão em algo muito mais sombrio. Mary em Brisbane. Imagine ser enviada a um lugar conhecido como o Inferno na Terra. Foi exatamente o que Mary enfrentou quando foi presa no temido presídio de Bogle Road, em Brisbane, Austrália. Condenada por um crime relativamente menor, Mary foi lançada em um mundo onde sobrevivência era a única lei. Bogle Road era uma prisão conhecida por abrigar os criminosos mais perigosos da Austrália. Assassinos e agressores violentos dividiam espaço em celas superlotadas. Mary, uma das poucas mulheres na prisão, era vista como uma presa fácil. Logo no início, ela percebeu que suas escolhas eram limitadas: ceder às exigências ou enfrentar represálias brutais. Mary optou por ceder, acreditando que isso poderia reduzir os riscos. Mas a realidade era ainda mais cruel. Ela relatou que vivia constantemente sob ameaças, sendo intimidada tanto física quanto emocionalmente. Cada dia era uma luta para evitar ser o alvo principal de abusos. Para Mary não havia escapatória. Até mesmo os guardas, que deveriam protegê-la, pareciam indiferentes ao que acontecia. Sua experiência foi marcada por torturas psicológicas e físicas, mas o maior peso foi o impacto emocional. "Você não sai de um lugar desses a mesma pessoa", disse Mary após finalmente ser liberada. O caso de Mary gerou indignação pública e questionamentos sobre como o sistema penitenciário tratava mulheres em prisões masculinas, especialmente em situações tão desumanas. Mas se você acha que Mary enfrentou o pior que uma prisão pode oferecer, espere até ouvir sobre um sistema que transformou negligência em rotina. O próximo caso nos leva ao coração de um escândalo que abalou os Estados Unidos. O escândalo de Rikers Island. Rikers Island, uma das prisões mais notórias dos Estados Unidos, tem sido palco de inúmeros escândalos ao longo dos anos. Mas em 2022, um caso específico revelou o que pode acontecer quando a negligência do sistema penitenciário cruza limites inimagináveis. Tudo começou com uma detenta trans, que foi transferida para a ala feminina do centro penitenciário. Sua presença rapidamente levantou preocupações, tanto entre as detentas quanto entre os guardas. No entanto, as autoridades ignoraram os sinais de alerta. Algumas semanas depois, a situação fugiu completamente do controle. As denúncias começaram a surgir. Várias mulheres relataram terem sido assediadas e até mesmo atacadas, mas suas reclamações foram descartadas como exageros. A negligência chegou ao ponto de ignorar os registros das câmeras de segurança que capturavam interações suspeitas nos corredores e celas. Uma das vítimas, cujo nome foi mantido em sigilo por questões legais, descreveu o ambiente como uma selva sem regras. Ela afirmou que os guardas sabiam dos abusos, mas preferiram fechar os olhos, criando uma atmosfera onde o medo reinava. As investigações revelaram que o sistema falhou em separar detentas vulneráveis de indivíduos que representavam um risco claro. Além disso, ficou evidente que a infraestrutura de segurança estava completamente sucateada, permitindo que situações de risco escalassem sem controle. O caso de Rikers Island gerou protestos em Nova York e renovou o debate sobre como o sistema penitenciário lida com detentas trans e a segurança geral das mulheres em prisões. Apesar das promessas de mudanças, as vítimas ainda aguardam justiça. Se Rikers Island revelou as falhas de um sistema negligente, o próximo caso mostra o que acontece quando uma prisão inteira se transforma em um caos absoluto. Prepare-se para a história chocante de um verdadeiro inferno na Terra. Edna Mahan Correctional Facility. Edna Mahan Correctional Facility, em Nova Jersey, deveria ser um local de reabilitação, mas se tornou um símbolo de abuso e corrupção. Fundada com o propósito de oferecer um ambiente seguro para detentas, a prisão ganhou notoriedade por algo completamente diferente: uma cultura de violência e exploração. O escândalo mais recente veio à tona em 2021, quando uma investigação revelou décadas de abuso por parte dos guardas contra as detentas. As denúncias incluíam agressões físicas, chantagens emocionais e até troca de favores em troca de proteção. Mas o mais alarmante era a forma como o sistema parecia encobrir os abusos, criando um ambiente onde as vítimas não tinham voz.
Uma das histórias mais impactantes foi a de uma detenta que relatou ter sido coagida por meses a manter relações com um guarda em troca de itens básicos, como produtos de higiene pessoal. Outra revelou que foi ameaçada de isolamento caso denunciasse os ataques. As imagens das câmeras de segurança revelaram uma realidade perturbadora. Guardas que deveriam proteger lideravam os abusos. Em alguns casos, as câmeras foram desligadas intencionalmente, deixando as detentas ainda mais vulneráveis. Quando as denúncias vieram a público, mais de 30 guardas foram suspensos e as autoridades prometeram mudanças drásticas. No entanto, para as detentas que viveram anos de terror, nenhuma promessa poderia apagar o trauma que enfrentaram. Se você acha que o que aconteceu em Edna Mahan é o ápice do horror, espere até ouvir a próxima história. Uma mulher sobreviveu ao inimaginável em uma prisão em Honduras, onde caos e violência reinavam. E o que ela viu lá é de tirar o sono. Honduras. Imagine ser levada a um local onde todos os rostos ao seu redor são desconhecidos, ameaçadores e, pior, estão em uma prisão que não deveria ser o seu lugar. Foi exatamente isso que aconteceu em Honduras em 2019, quando uma mulher foi erroneamente colocada em uma prisão masculina. Esse erro custou caro. Desde o momento em que ela entrou pelas portas de ferro até o instante em que percebeu que estava sozinha, em um ambiente dominado pelo caos, a sua vida se tornou uma luta pela sobrevivência. A superlotação, comum em prisões da região, fazia com que os detentos tivessem que dividir pequenos espaços, deixando ainda menos lugar para qualquer noção de segurança. Os relatos da sobrevivente revelam detalhes chocantes. Ameaças constantes, insultos que ecoavam pelos corredores e olhares que não deixavam dúvidas de suas intenções. Durante as primeiras horas, ela tentou se manter invisível, mas sua presença era impossível de ignorar. A pressão psicológica era tão intensa que ela chegou a temer pela própria vida. Sem a proteção adequada das autoridades, ela teve que se valer da astúcia para sobreviver. Buscando aliados entre os presos menos hostis, conseguiu criar uma tênue linha de defesa contra o pior. Sua fuga foi um milagre, facilitada por um erro administrativo que, ironicamente, a levou para outro presídio, desta vez feminino. E quando você pensa que nada pode superar o caos de uma prisão como essa, surge uma história tão surreal que parece roteiro de filme. Na Rússia, uma mulher enfrentou ameaças diárias em uma prisão masculina e ainda protagonizou uma fuga impressionante. Espere até ouvir os detalhes dessa história inacreditável. A Rússia já foi palco de muitas histórias intrigantes, mas poucas são tão surpreendentes quanto esta. Em 2018, uma mulher foi enviada a uma prisão masculina após ser condenada por um crime não revelado. Apesar das condições hostis e do ambiente que colocava sua vida em risco constantemente, ela conseguiu transformar o impossível em realidade. Desde o primeiro dia, a sobrevivência era sua prioridade. Cercada por prisioneiros com históricos violentos, a mulher sabia que sua presença era como um farol em uma tempestade, chamativa e extremamente perigosa. Relatos indicam que ela enfrentou ameaças diárias, além de um constante estado de alerta para proteger sua integridade. Mas o ponto mais impressionante da sua história foi sua fuga. Por meses, ela observou os horários dos guardas, memorizou rotas e aprendeu a evitar as câmeras de segurança. Com um planejamento meticuloso, esperou o momento certo para agir. Em uma noite fria, com apenas um cobertor rasgado e muita determinação, ela conseguiu escapar pela lavanderia da prisão. Aproveitando-se de uma brecha no sistema de segurança, escondeu-se em um caminhão de suprimentos que deixava o local. Sua fuga foi descoberta apenas horas depois, quando a contagem de presos revelou sua ausência. As autoridades iniciaram uma busca, mas ela já havia desaparecido na vastidão das ruas russas. Até hoje, o desfecho exato da sua história permanece um mistério. Enquanto essa mulher conseguiu escapar da prisão masculina e mudar seu destino, outras enfrentaram um ambiente tão brutal que nem sequer tiveram a chance de lutar. Por trás das paredes frias das prisões existem histórias que raramente chegam aos ouvidos do público, histórias de mulheres que muitas vezes são invisíveis para a sociedade e enfrentam realidades extremas em presídios masculinos.
Embora cada caso que apresentamos neste vídeo tenha mostrado exemplos específicos de sobrevivência e resistência, existe um padrão mais amplo que conecta essas histórias: a negligência e o abandono de mulheres em sistemas feitos para homens. Essas mulheres são frequentemente vistas como intrusas, como se não pertencessem àquele lugar. Isso as torna alvos fáceis de assédio, violência e isolamento. Imagine viver em um ambiente onde, a cada dia, você precisa lutar para proteger sua dignidade e sua vida. E não se trata apenas de segurança física. Há também uma completa falta de atenção às necessidades médicas e psicológicas dessas mulheres. Algumas passam meses sem acesso a itens básicos de higiene, enquanto outras têm suas identidades negadas por sistemas que ignoram sua humanidade. Esses segredos ocultos mostram como o sistema falha em fornecer proteção mínima para essas detentas. É uma batalha constante por sobrevivência, em um lugar que parece ter sido projetado para quebrar qualquer esperança. Enquanto refletimos sobre essas histórias, fica claro que o sistema prisional precisa de mudanças. Essas histórias mostram como, em muitos casos, o sistema prisional não só falha em proteger, mas coloca em risco as mulheres que deveriam estar sob sua custódia. Vicky Thompson, Tara Hudson, Mary em Brisbane e tantas outras passaram por experiências que desafiam qualquer noção de justiça ou humanidade. Mas essas não são apenas histórias sobre sofrimento. Elas são um lembrete poderoso de como a resiliência humana pode surgir mesmo nos cenários mais desoladores. No entanto, a pergunta que fica é: até quando o sistema continuará permitindo que isso aconteça? Agora queremos saber de você. Qual dessas histórias mais te impactou? Você acredita que o sistema prisional precisa de reformas urgentes para proteger mulheres em ambientes hostis? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão tão importante. Se você achou essas histórias impressionantes, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais relatos impactantes e reveladores. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.